E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopra em Cena, que agora conta com o apoio do Soberano Jazz Club, a melhor casa de música do Brasil na atualidade. Um espaço super aconchegante, músicos de todo o Brasil estão elogiando muito a casa, que recebe os músicos de uma forma especial. Então, vá no site soberanojazzclub.com.br, conheça a programação, veja quais são os próximos shows, se programe, vá até esse lugar porque vai ser uma experiência incrível. A entrevista de hoje é um oferecimento especial do Soberano, então fiquem agora com o Celso Wotzenlogel, esse flautista internacional que é um ícone do ensino da flauta no Brasil. Espero que gostem, um grande abraço. Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena, hoje com uma pessoa super especial, um mestre, uma pessoa assim, muito focada na área de ensino, especialmente da flauta. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir desse mestre hoje, vai ser muito bacana. Hoje a gente vai ter a honra de receber uma verdadeira lenda viva da música brasileira. Se você toca flauta no Brasil, as chances de você ter começado seus primeiros passos com o método que ele criou são grandes. Nosso convidado de hoje é muito mais do que um instrumentista virtuoso, ele é um mestre que moldou gerações na UFRJ, um pioneiro que uniu o rigor da escola francesa de Jean-Pierre Rampal ao balanço irresistível do nosso choro e da MPB. Foi primeira flauta da Orquestra Sinfônica Nacional, fundou o icônico quinteto Vila Lobos, entre vários outros grupos que a gente vai conversar, e tocou também em gravações com Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento e vários outros artistas. Autor da Bíblia dos Flautistas, um método ilustrado para a flauta. Tenho a honra de receber hoje aqui Celso Wotzenlogel. Celso, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Legal você ter falado Wotzenlogel, porque geralmente o pessoal se enrasca todo aí. Prefere me chamar de Celso Volkswagen. Celso Volkswagen. Então eu acertei já, de primeira. Que bom. Que bom. Então, Celso, bem como eu falei na introdução, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu mesmo, vou falar para o pessoal que está assistindo aqui o vídeo, o meu início na flauta foi com o método do Celso, que é a Bíblia para quem está começando a flauta, principalmente no Brasil. E é um método muito legal porque ele está disponível, o método ele é em 4 línguas. Então ele não foi lançado só aqui, ele foi lançado em vários outros lugares. Ele está em português, inglês, francês e espanhol, não é isso, Celso? Exatamente, exatamente. Então é para abranger todo mundo, né? E eu queria saber, Celso, vamos começar do início, né? Como é que foi seu início na música, né? Eu já sei que seu pai também tocava flauta de forma amadora, né? Então como é que aconteceu essa entrada na música? Bem. Isso lá está em Piracicaba, isso em 1950, vamos chegar lá atrás, 1950, Piracicaba, cidade interior de São Paulo. Eu me lembro que nessa época só havia 3 flautistas lá, tocavam flauta, né? Meu pai e mais 2 outras pessoas. E eu tocava uma flautinha que hoje não existe mais, que seria a precursora da flauta doce, né? Essa flautinha de metal. Olha. Coisinha de nada de... Então, eu tocava isso, e na época de colégio, né, eu era a estrela das reuniões, que eu vinha lá com a minha flautinha e tocava isso aí. E depois, um belo dia, a minha mãe me perguntou: por que você não experimenta a flauta do seu pai? Aí eu abri uma gaveta lá, peguei uma caixa de flauta, né? Essa flauta... É essa mesmo que era do seu pai? Essa flauta que você está vendo aqui, ela está toda remodelada pelo Welles de Paula, porque estava muito ruim essa flauta, estava horrível. E o Welles que deu uma caprichada nela. Aí eu comecei a brincar com essa flauta, só que é o tal negócio, o santo Drago não faz milagre, né? Meu pai começou a dar umas aulas, mas não foi adiante. Aí teve aula com outro professor de canto coral também, que não entendia de flauta. Depois fui com outro flautista também, que inclusive ele era amador também, Leandro Guerrini,
e ele ficava com uma varetinha tocando na minha mão, assim, cada vez que eu levantava o dedo O da dedo. flauta. Aí, tanto é que eu tive que fazer uma vez, inclusive, um arame assim, para quando o dedo não passar do arame. Olha, Bom, método rigorosíssimo. e depois, então, felizmente, eu tive aulas com um grande mestre, um flautista amador, professor da Escola Superior de Agricultura, doutor Jaime Rocha de Almeida. Ele me recebia todos os domingos em sua casa. Foi uma aula maravilhosa, ele era muito simpático, muito gentil. E eu fiquei aí durante mais ou menos 4 anos, até que um dia, eu queria até te falar sobre isso daí, toda a minha vida já estava estabelecida. Eu acredito muito no destino das pessoas, porque eu vou te contar por quê. Veja bem, eu já estava mais ou menos com 18 anos, e eu tinha ouvido falar que vinha ao Brasil Louis Armstrong, o famoso trompetista americano. E não era a minha área, mas eu fiquei assim, interessado. E só para você ter uma ideia, na época, meu pai assinava o Jornal da Cidade. Nós só líamos o Jornal de Piracicaba, que era o Jornal da Cidade, ele assinava isso anualmente. E eu não sei por que cargas d'água me deu na cabeça de ir a uma banca de jornal próxima lá de casa para comprar um jornal que fosse de São Paulo, qualquer coisa, para ver se tinha alguma notícia sobre a vinda desse Louis Armstrong. E aí você veja bem, nesse dia, nesse jornal, eu folheando, procurando por Louis Armstrong, vi um texto assim, concurso Jovens Talentos Musicais. Eu parei ali, olhei, é o seguinte, Camargo Guarnieri, que era o braço direito na época do ministro Clóvis Salgado, que era o responsável por música no Brasil, essa coisa toda, ele estava muito preocupado porque ele não se estudava outro instrumento a não ser piano e violino. Então ele queria ver se conseguia jovens para outros instrumentos. E eu olhei ali, me interessei, fiz o concurso, o primeiro concurso em São Paulo, fui aprovado, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu tinha que tocar um concerto de Mozart, uma peça brasileira, que eu toquei Patápio Silva, Primeiro Amor, e um estudo de Anderson. Aí, quando eu cheguei, com aquela banca que estava lá, inclusive estava Souza Lima, Camargo Guarnieri, tinha mais um outro crítico de jornal, tinha lá várias personalidades. Aí eu fui começar a tocar, e ele disse assim, cadê o pianista? Você tem que ter pianista? Eu não sabia. Então, Você tinha quantos anos? Eu estava com 18 anos. 18. Aí, cara, eu vou começar a tocar, não saía som, cara. Ué? Você está nervoso, menino? Tá nervoso. Tinha esquecido o limpador dentro da flauta, entendeu? Aí né? Comecei a tocar, também fui aprovado. E aí a prova final, porque teve um outro flautista também, que era um cara muito rico, inclusive, ele foi também aprovado e a gente teve que fazer a final no Rio de Janeiro. Aí nos encontramos no Rio de Janeiro, no Hotel Novo Mundo, ali na Praia do Flamengo, e comecei a tocar um pouquinho. Ele olhou para mim e disse, cara, você está tocando tudo errado. As suas oitavas não são assim, nada. E eu disse, cara, deixa aí, cara. Na realidade, eu fazia as notas da região aguda toda como é que se diz? Na terceira oitava, né? Fazia. Sim. E não. Ó. Eu falei. Na posição de harmônico. Ah, entendi. Bom, aí tudo bem, eu fiz o concurso, fui aprovado, entendeu? E aí fui estudar no Rio de Janeiro. Legal. Aí quando cheguei no Rio de Janeiro, estava escalado para estudar com o professor Moacir. Antes tinha me dito que era para estudar com Ari Ferreira. Ari Ferreira foi um grande flautista, era da Orquestra do Teatro Municipal, mas ele era não dava aula para ninguém, muito, muito. E aí, então, fui estudar com o professor Moacir Serra, que era o professor da Escola de Música. E aí, no primeiro encontro que eu tive com ele, no estúdio da Rádio MEC, lá no Rio de Janeiro, o ensaio da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele me recebeu, eu comecei a tocar, e ele falou, cara, tem que começar tudo de novo, a história da terceira oitava, entendeu? Que eu tinha começado a fazer. E o meu professor lá em Piracicaba não tinha percebido esse detalhe, entendeu? Então, poxa, foi um trabalho
Você estava arduoso. fazendo a terceira oitava com as posições das outras. Posições de harmônico, só mão esquerda, Aham. entendeu? E aí, como eu ganhei essa bolsa de estudos, então eu fui morar na casa de uma senhora que era justamente a senhora Carlota Braga Santoro. Ela tinha se separado, divorciado do Cláudio Santoro, que era o grande compositor. Ela trabalhava no Ministério da Educação e lá, justamente no Departamento de Cultura, sabendo que ela tinha um quarto disponível para alugar, eu fui morar em casa dela e comecei a estudar lá com ela em sua casa e com o professor Marcílio Serra. E aí você pode imaginar como é que foi difícil eu sair das músicas que eu já tocava. Primeira coisa, eu tive que esquecer tudo, não podia tocar mais nenhuma dessas músicas que eu conhecia, porque eu tive que modificar, então, a terceira oitava. Então, era aquele cara, nossa senhora, eu tinha, inclusive, a minha mesa tinha uma tampa de vidro, e eu tinha lá um cartaz que eu coloquei que dizia o seguinte: não há caminhos de flores que conduzem à glória. Toda vez que eu estava ali, eu olhava ali, não há caminhos de flores. Eu sei que foi durante um ano, camarada. Os vizinhos já não me aguentavam mais, entendeu? Aí eu fiquei lá algum tempo e depois o pessoal já não aguentava mais, eu tive que sair dali. Inclusive, o dia que eu saí dali, fizeram uma festa e tal. Eu sei que eu comecei a morar em outras casas. Alugava e não parava em nenhum lugar, porque ninguém me aguentava estudar, entendeu? Até que direto, dia e noite. Teve um dia até muito engraçado, que num desses apartamentos que eu morei, ali na Mirante Tamandaré, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para entrar no elevador, tinha um bilhete dizendo assim: por favor, morador do apartamento 15, pare de tocar a flauta. E nesse momento, está entrando juntamente comigo Renzo Mazzarani, que era crítico do jornal Brasil, crítico de música. Aí ele mostrou aquilo, ele achou interessante aquela história. Ele disse assim: vamos até meu apartamento que a gente vai conversar sobre isso. Aí ele fez uma matéria interessantíssima, que foi publicada no Jornal do Brasil, que eu tenho até guardado hoje. Era assim: não toque a flauta. Uma coluna enorme, onde ele comentava as dificuldades do aluno, do jovem que queria estudar, não ter lugar, não sei o quê, blá. Bom, tudo bem. Aí eu continuei estudando. Também tive a honra de estudar com a professora Maria Luísa Prioli, que é professora de teoria musical. Inclusive, fazer até uma paradinha agora aqui. Esse é o famoso livro que ela escreveu há 60 anos e que hoje a editora Vitale, que está com esse daqui, pediu que eu fizesse a revisão desse trabalho. Imagina você, eu, aluno da professora Maria Luísa Prioli, há 70 anos, tendo que hoje fazer a revisão do seu trabalho. É um negócio emocionante, entendeu? A vida dá voltas, hein? Exatamente. Então, tá aí. Olha que legal. Então, aí o que aconteceu? Ela me preparou, eu em 2 anos fiz o curso todo de teoria, entrei já para praticamente o final do curso de teoria na escola. A mesma coisa tinha feito com o professor Lisserga na flauta, entrei também já para os últimos anos do curso, entendeu? Aí fiz o curso, me diplomei e logo já começou a minha atividade assim muito voltada para a sonoridade do instrumento. Inclusive, eu não me considero um virtuoso da flauta. A minha área sempre foi a sonoridade. Tanto é que meu professor sempre dizia: pô, você namora muito o seu som, cara, você namora muito o seu som. Então, o meu repertório sempre foi assim, de coisas clássicas, assim, românticas, entendeu? E foi justamente o que me destacou no meio musical. Então, tinha o som da flauta e tem o cara virtuoso, que era outro cara, entendeu? Então, aí eu me diplomei pela Escola de Música, me candidatei ao concurso à Medalha de Ouro, inclusive foi a última medalha tinha sido feita em 1932, depois disso não teve mais outra. Fiz o meu curso, então, fiz a medalha, e aí, aliás, um pouco antes disso, eu já tinha começado aquela minha atividade, muita música de câmara. E aí tivemos a sorte de criar o famoso Quinteto Villa-Lobos.
Eu de flauta, Wilfred Becker de clarineta, Paulo Nardi de oboé, Ayrton Barbosa de fagote e Carlos Gomes de Oliveira na trompa. Aí começamos, aí o Quinteto Villa-Lobos começou a fazer sucesso, e foi uma maravilha. Aí veio a Caravana da Cultura, que o Pascoal Carlos Magno idealizou, que era o seguinte, a gente saía, ele organizou 2 ônibus com músicos, artistas de teatro, de cinema, poetas, enfim. E a gente começou a percorrer a Rio Bahia. Em cada cidade a gente parava e fazia um concerto. E o Quinteto Villa-Lobos era a estrela, entendeu? O Quinteto Villa-Lobos foi que ano? O Quinteto Villa-Lobos nós fundamos em 62, 1962. 62. E hoje o Quinteto Villa-Lobos já 50 anos de atividade, viajou o mundo inteiro também, maravilhoso. E, aliás, tem uma coisa muito interessante. Numa dessas viagens que a gente fez pela América do Sul, patrocinada pelo Itamaraty, nós tínhamos um concerto, estávamos fazendo concertos didáticos, porque nós tínhamos uma peça que foi escrita especialmente para o quinteto, pelo Rafael Batista, chama-se Instantâneos Folclóricos. Então, era Marcha Soldado, Atirei o Pau no Gato, Chorinho, Passa, Passa, Gavião. Então, foi muito engraçado, porque eu era o líder do grupo, sabe? Então, nessa apresentação que a gente estava fazendo em Buenos Aires, eu comecei a falar sobre aquele trabalho que a gente estava falando, entendeu? Então, olá, Chico, como está? Buenas tardes, tudo bem? Muito bem? Saludos. Vamos falar um pouco da história desta... Então, quando eu comecei a falar do Atirei o Pau no Gato, eu disse, este segundo movimento se trata da senhora Francisca que atirou o palo no gato, e o gato miou. Quando falei o gato miou, as crianças começaram a rir. E o embaixador que estava próximo me chamou assim, você sabe o que eles entenderam? Porque miar em espanhol é fazer xixi, entendeu? Então, o gato miou, o gato fez xixi, entendeu? Tem essas diferenças culturais, né? Tem que ficar... Foi curiosidade. Então, olha, tem muita história, rapaz, envolvendo o título. Bom, aí... Então, posso continuar nessa trajetória? Pode, claro. Então, é o seguinte, o meu grande sonho era estudar com Jean-Pierre Rampal, que eu ouvia os discos dele. Comecei, inclusive, a tentar corresponder com ele, entendeu? Mandei uma carta para ele através da editora de discos, que ele fazia muitos discos, e eu cheguei a receber uma carta dele um dia, entendeu? E aí, quando ele veio ao Brasil pela primeira vez, eu fui, lógico, foi o encontro dele, né? E fui até o Hotel Glória, onde ele estava hospedado, e pedi que ele me ouvisse, que meu sonho era ter uma bolsa de estudo, estudar com ele, aquela coisa toda. E aí ele me ouviu, e foi muito interessante, porque eu comecei a tocar o concerto Jacques Ibert, primeiro movimento, ele disse, não, quero ver o segundo movimento, que começa uma coisa bem lenta. Aí que eu quero ver se você é flautista ou se você é músico, entendeu? Aí ele ficou encantado, justamente a sonoridade valeu aí, entendeu? Fez a diferença. Aí ele disse, muito bom, no próprio papel do Hotel Glória, ele fez uma carta de recomendação, entendeu? Uma bolsa de estudos. E eu fiquei muito feliz. E interessante é o seguinte, que eu fui o mais jovem flautista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu entrei quando eu tinha 19 anos. Nossa, no ano seguinte, eu fui com a Sinfônica para Brasília para a inauguração da capital. Nossa, muito novo, hein, Celso? Caramba. Então, aí ele me fez essa carta, né? E durante todo esse tempo que eu estava na Sinfônica Brasileira, sempre que vinha um maestro de fora, eu procurava dar o melhor que eu podia. E aí, no final, no dia do concerto, eu falava, poxa, eu gostaria de ganhar uma bolsa de estudo, será que podia fazer uma recomendação? E eu tinha um monte de recomendação de vários maestros, entendeu? E aí, quando o Rampal me deu essa carta, eu fui com uma maleta para o consulado da França, levando esse monte de recomendações. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Falei com o cônsul, aí ele pegou aquela primeira carta, lógico, que estava para mim, a primeira, logo, ele pegou assim, Je connais très bien Monsieur Rampal. Eu conheço muito bem o Rampal. Se ele diz que você merece, você vai ganhar a bolsa de estudo. Ganhei a bolsa de estudo e fui para Paris. Olha, que legal. Então,
Tá vendo? Foi sua intrepidez aí de ir buscando É, essas cartas, essas coisas. É é. isso aí. E aí, lá em Paris, estudei com ele, quer dizer, estudei pouco com ele, porque ele viajava muito. Ele disse, olha, eu viajo muito, mas eu vou te recomendar estudar com o meu aluno predileto, que era Alain Marion. E Alain Marion foi meu grande mestre, um grande amigo, estudei com ele. E também tive a oportunidade, através do representante do Brasil na Unesco, professor Luiz Heitor Correia Azevedo, que me apresentou Nádia Boulanger. Caramba, eu fui estudar com Nádia Boulanger, cara. Olha, Privilégio, hein? e foi muito engraçado, porque no primeiro encontro que eu tive com ela, o meu francês era começando. Eu achei que, como no Brasil, professora, eu chamei ela em vez de chamar ela de maître, eu chamei ela de maîtresse. E quando eu chamei ela de maîtresse, ela pegou no meu braço e disse: Mon petit, je suis pas une maîtresse. Porque maîtresse em francês também tem um duplo sentido que pode ser dona de bordel, entendeu? Sim. Nossa, a gafe, né? Mas não tem jeito, né? Tem que passar essas histórias. Aí, rapaz, grandes acontecimentos. Encontro com o Turíbio Santos, que tinha ganhado o concurso da UFTF. Comecei a fazer um duo com o Turíbio Santos, flauta e violão. Enfim, foi uma maravilha. E lá também, por cá, conheci a minha esposa, me casei lá. Inclusive, quando eu comento hoje, as pessoas dizem, eu não acredito que a Nádia Boulanger foi o seu casamento. Nádia Boulanger foi o meu casamento. Olha, que Um legal. negócio. Isso foi. Qual o período que durou esse seu estudo na Foi França? de 65 a 68, fiquei em Paris. 3 anos, então, mais ou menos. Aí voltei para cá, aí comecei a trabalhar na escola de música como auxiliar de ensino. Aí fiz concurso, aí começou aquela carreira, entendeu? Até chegar ao doutorado. Mas me interrompa, porque senão eu vou falar sobre essa coisa aí. De repente foge o Não, mas assunto. só as histórias, a gente deixa a pessoa bem à vontade. Aliás, você falou do Quinteto Villa-Lobos, eu queria até te dizer uma coisa. Teve um disco que, se não me engano, foi lançado pro Japão e depois foi relançado pro Brasil, do Flautistas do Rio. Ah, sim, Flautista do Rio. E Mas não é Quinteto Villa-Lobos, esse é o Flautista do é Rio. Flautistas do Rio, é isso. Isso, isso, E que tem até uma capa, é um desenho de uma moça isso, assim. isso. Nossa, mas eu ouvi aquele CD até furar. Aliás, Ouvi muito. esse CD correu o mundo inteiro. Esse CD correu o mundo. Inclusive, justamente, outra coisa importante, com a minha atividade muito grande com os flautistas do Rio, houve necessidade de publicar essas obras que nós tocamos, entendeu? Então, o grande arranjador que trabalhava foi o seguinte: lá em Teresópolis, eu sempre fazia os cursos de férias. Eu também fui o pioneiro para corais de flauta no Brasil. Eu fui no Rio de Janeiro a primeira pessoa que começou, justamente no curso que tinha muitos alunos, tinha que fazer música com conjunto. E só que nessa época a gente só conhecia música de arranjos americanos, não tinha nada brasileiro. E aí eu tive a sorte de conhecer o grande Alberto Arantes, um grande arranjador, modestíssimo, que me fez essa primeira coleção aqui. Sim. Música brasileira para conjuntos de flauta. Isso viajou o mundo inteiro. E a outra coisa, que foi pioneiro também na editora Vitale, eu coloquei junto, na primeira edição que saiu desse trabalho, uma fita cassete com os arranjos do livro, que era gravado pelos flautistas do Rio, que era justamente para mostrar, pensando no exterior, para as pessoas ouvirem como é que era a nossa maneira de tocar essas coisas todas, entendeu? Sim. E aí isso foi um sucesso muito grande, porque aí o que aconteceu? Veio o segundo volume. Sim. Com Primeiro Amor, André de Sapato Novo, Samba de uma Nota Só, Marilhão Freire, Pai de Cavaquinho, Cantiga de Roda, Peripécia do Guajara. Muito sucesso. Isso aí é ouro. Caiu muito sucesso. Nossa Senhora. Não aguentou mais. Veio o terceiro volume. Pintinhos do Terreiro, material, né? Quem vou vivendo, Lígia, Lamento, Sonorosinho, E aqui tem um detalhe. O autor desse livro aqui, sozinho, chama-se Murilo Masmarchetti, flautista extraordinário. Inclusive, para fazer demonstração dessas músicas que estão aqui, ele gravou
todas as músicas desse volume aqui, ele gravou todas as flautas, tudo. Uau! Então, o vídeo, o áudio demonstrativo disso aqui, toda com o Murilo. Bom, então... Nossa, que legal. Não, agora, vou até te interromper, você falou a respeito dos cursos de férias e tudo em Teresópolis. Sim. Na ProArte, né? Isso, na ProArte. Eu sou de Teresópolis. Ah. Eu sou de lá. E aí eu vi, a ProArte agora ela foi revitalizada. Não sei se você está sabendo. Eu estou sabendo, Foi revitalizada e passou por muitos problemas. Nossa, ficou fechado há muitos anos. Meu sonho era ter estudado na ProArte, que eu ouvia as histórias da ProArte, né, dos tempos áureos, dos cursos de férias lá, mas eu não peguei. E fiquei feliz de saber que agora voltou. E tem até uns vídeos, né? Vou colocar na descrição do vídeo também depois, pessoal, para vocês conferirem. Tem filmagens dessa apresentação do curso de férias com o Celso, na ProArte, década de 80. Raridade. Vou colocar. Exatamente. Então, aquilo lá foi um templo, né, da música. Agora, Celso, queria te perguntar, onde você detectou a carência para você ter essa iniciativa de criar o método, né? Em que momento foi isso? Veja bem, novamente o destino apareceu na minha vida aí. Veja bem, na Sinfônica Nacional, Guerra Peixe tocava violino, praticamente na última instante. Eu praticamente não conversava com Guerra Peixe. A gente ensaiava, como não tinha nada a ver com violino, entendeu? Então a gente não conversava. Um belo dia, isso foi em 82, mais ou menos, eu estou entrando na escola de música, Guerra Peixe aparece na porta, começa a conversar comigo e diz o seguinte: pô, Celso, você é o cara do moda agora, você acabou de chegar de Paris, você não sei o quê, eu sou um professor de... Por que você não escreve um método de flauta? Se você não escrever um método de flauta, Mário Mascarenhas vai escrever. Mário Mascarenhas foi um grande músico da música popular, que fez muita coisa na Vitale, publicou muitos livros didáticos, entendeu? Ele era acordeonista, inclusive escreveu, não sei como, um método para flauta doce. Aí, quando o Guerra me falou isso, foi legal. Pô, eu teria o maior prazer de fazer isso, mas eu não sou compositor. A gente pode fazer... fazemos a 4 mãos. Maravilha. Porque era o seguinte, nós só tínhamos aqui no Brasil, estudávamos principalmente métodos. A gente conhecia o método francês, que é o famoso Paul Taffanel-Gobert. Tá? Tinha também o italiano, Raffaello Galli. O Moïse. Então, mas muito mais difícil. Moïse já era mais difícil, porque o Marcel Moïse tinha mais... Eram vários cadernos, entendeu? De aperfeiçoamento, sonoridade, mas o método em si, que se comprava, o método completo, era o Taffanel. Quem podia comprar, porque era caríssimo, editado em Paris. Então, eu, como professor na escola, eu estava sentindo... E também a outra coisa é o seguinte, houve um momento muito, muito, muito bacana na minha vida. Eu nunca toquei música popular. Eu sempre fui da música clássica, entendeu? Música de câmara, aquela coisa toda. Aí, como eu tinha... as pessoas vinham falar da minha sonoridade, aí alguém disse assim, pô, tem um flautista que chegou de Paris com uma sonoridade maravilha, vamos convidar ele para uma gravação. E foi justamente num dia que o famoso colega meu, Copinha, da música popular, tinha várias gravações, não podia nessa gravação, perguntou se eu podia ir. Eu fui. Cheguei lá, cara, foi um desastre. Era um quarteto de flautas, entendeu? Eu fui substituindo. Antes Severino Filho, era todo sincopado. E eu, naquela minha 5 quadradona, e o maestro disse, maestro, professor, swing, professor. Eu olhava no meu bolso, falei, onde é que tem o swing? Você estava acostumado com a escola erudita, né? E aí tinha um grande amigo, Jorge Ferreira da Silva, ele é flautista e saxofonista. A área dele era música popular. Ele dizia, Celso, é uma colcheia, mas não se toca colcheia. É pontuada, mas não se toca pontuada. Aí eu fui começando, entendeu? Aí fui melhorando, aí acabei começando a gravar com todo mundo. Era o Celso para cá, Celso para lá, para lá. Mas aí o seguinte, a minha preocupação é que não acontecesse o que aconteceu comigo, entendeu?
Então, é o seguinte, você estudando no método francês, você não tinha acesso à nossa linguagem. Então, quando o Guerra começou a me ajudar a escrever esse livro, e eu já estava trabalhando como músico da orquestra da Rede Globo de Televisão, que eu entrei lá para substituir Odete Ernesto Dias, que tinha ido para Brasília, para dar aula em Brasília. E aí, eu tocava ao lado do Copinha. Então, eu fui, sabe, fui aprendendo, melhorando. Aí, quando eu estava escrevendo o método de flauta, eu disse, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa agora para que meus alunos, futuramente, não passem o que eu passei. Então, eu comecei a pedir ao pessoal da música popular que escrevesse estudos específicos sobre síncopa, que foi o maior sucesso, o capítulo de síncopa do livro, né? Então, inclusive, acho que tem uma obra de síncopa que o Sérgio Saraceni escreveu, não foi? Exatamente, foi uma das primeiras. Do Soberano. Depois vamos falar sobre isso. Porque, inclusive, foi justamente... É o primeiro estudo que eu coloquei, que é o dele, porque é mais simples, entendeu? Ele introduz a coisa assim, bem mais... Aí fui acrescentando Márcio Pereira, Valtel Branco, Severino Araújo, Maestro Cipó, Francis Raime, Hermeto Pascoal. Então, aí o que aconteceu? O livro começou a ter uma... Eu fui pensando aqui, poxa, e o Guerra Peixe fazendo os estudos maravilhosos. Aí eu dizia assim, Guerra, faz assim, usa a passagem dessa passagem aqui com isso daqui. Aí ele ia fazendo os estudos, e aí tinha momentos... Chegou uma vez, 2 vezes na madrugada, ele me ligou, disse assim... Aí ele me ligou, disse, o que foi, Guerra? Pô, você não quer dar uma chegada aqui? Acabei de escrever um estudo maravilhoso para você. 3 horas da manhã. Na outra vez também ligou, a minha frase, e deve ser o Guerra Peixe. E assim foi. Aí ele fez aqueles estudos maravilhosos. Então, e aí outra coisa, o seguinte, importante que aconteceu. Quando o livro estava sendo elaborado, o Fernando Vitali, que é o diretor da editora Vitali, no Rio de Janeiro, disse, olha, eu quero que você vá a São Paulo para mostrar o seu trabalho lá e conversar com a pessoa responsável por esse trabalho que vai ser feito lá. Aí cheguei lá, fui conversar com Tomás Verna, que era o responsável pela coisa. Aí falei para ele, né, o livro vai ser uma maravilha, vai ter isso, vai ter aquilo, e não sei o quê. Aí ele me faz a seguinte pergunta. Todo empolgado. Olha a pergunta que ele me faz assim, me diga uma coisa, vai ter gol na rede? Como assim? Vai vender? Quer saber se vai vender. Aí tudo bem. Aí, rapaz, eu mostrando o trabalho para uma outra pessoa que trabalhava lá, ele me disse o seguinte, olha, você sabe que é o Caliab é o nome dele, você sabe que o Mário Mascarenhas tem muita dificuldade de difundir os seus livros na América Latina, porque está tudo em português. Aí ele sabendo que minha esposa era argentina, disse, por que você não bota o texto em espanhol? Ele disse, pô, vamos fazer o seguinte, cara, a minha esposa é professora de francês na Aliança Francesa, é espanhola, é argentina, vou botar o francês. Pô, aí me lembrei do amigo meu americano, o inglês, David Evans, para fazer o texto em inglês. Aí, cara, coloquei o texto em português, em espanhol, francês e inglês. Nossa. Pô, aí foi um negócio. Super completo. Aí é o seguinte, quando o livro já estava preparado, veio ao Brasil, naquela época, Jean-Pierre Rampal outra vez. Rampal foi à minha casa, jantar em minha casa, e mostrei o livro para ele. Ele não teve dúvida, cara. Perfeito. Fez aquela dedicatória. Jean-Pierre Rampal assinando o livro. Aí, quando foi feito o lançamento em Paris, lá nos Estados Unidos, pô, foi o maior sucesso, né? Já teve o endosso do Rampal. E aí, principalmente, eu mostrando, eu tinha oportunidade de tocar, entendeu? Para mostrar, principalmente, fiz um áudio, um vídeo, entendeu? Para as pessoas ouvirem o que tinha de novidade ali. E justamente, numa dessas apresentações que eu fiz em Nice, num simpósio que teve lá, o pessoal ficou maravilhado, inclusive as críticas muito, muito fantásticas, dizendo que eles nunca tinham ouvido nada parecido como esse livro, entendeu? Pelas novidades que tinha, aquela coisa toda,
do ritmo brasileiro, aquela coisa toda. Então aí, Que legal. aí foi, Nossa. Isso justamente abriu a porta para eu publicar coisas brasileiras. Para o que eu gostaria de mostrar para você, como eu estou te falando, eu me dediquei muito nessa parte da divulgação da música brasileira, entendeu? Então, como eu estava na editora Vitale, eu já era respeitado como produtor da coisa, comecei a chamar, Fernando Vitale, nós temos que publicar coisas brasileiras. Aí comecei a fazer Breno Braut, sonata, o próprio Guerra Peixe, a Inúbia do Cabocolim, muito material, nossa. Radamés Inhata, que dedicou, inclusive, essa sonatina para mim. Olha que legal. Camargo Guarnieri e Alberto Arantes. Esse arranjo do Alberto Arantes é sensacional. Começa com carinhoso, não sei o quê, muito bacana. Então, e outra coisa que eu queria aproveitar para falar com você é o seguinte: lamentavelmente, esses trabalhos não estão mais publicados. Então, como tenho isso tudo em PDF, as pessoas que tiverem interesse não vão poder comprar mais, mas eu posso disponibilizar gratuitamente todo esse material em PDF. Tá? Olha que interessante. Isso é uma coisa então, que eu estou fazendo. Pessoal, já vamos. Eu posso fazer o seguinte, Celso, você me dá um link, um contato, alguma coisa, eu coloco na descrição do vídeo, porque o pessoal. Tudo bem. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que você tem, entendeu? Eu tenho também no meu site, que é o celsovoltziano.net, mas daí você vai ter a minha história, entendeu? Como você pode ver no YouTube, minha história. Mas o contato comigo, preferencialmente, seria pelo meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso aí. E outra coisa também, maravilhoso. Você quer ver a outra força que eu tive lá também? Começou também muito interesse na época do CD, método para flauta mais fácil com CD. Aí eu lancei o Flauta Fácil 1, e veio com CD. Fez muito sucesso, só as 2 primeiras oitavas. Não satisfeito com isso, o pessoal pedindo, veio o volume 2. Legal. Que aí já é com terceira oitava, né? Na terceira oitava. Aí depois, tá aqui o Flauta Fácil 2. Só que agora, o Flauta Fácil 2, nessa nova edição agora, não vem mais com CD. Ele vem agora nas nuvens. Que hoje ninguém mais tem CD. Então, ninguém mais tem aparelho para tocar. Aí também, colaborei também na mesma coleção Fácil, método de trombone. Isso continua à venda. Mais recentemente, o Cristiano Alves, o método de clarineta. Olha que legal. E Antônio Adolfo, né? Olha. Enfim. Celso, teu trabalho da área didática, da área de divulgação e, né, parte de espalhar esse conhecimento é sensacional, é fantástico. E a outra coisa importante, veja bem, eu estou vendo que estou fugindo um pouquinho realmente do tema seu, que mais falar sobre o instrumentista. Não, mas vamos chegar lá, fica tranquilo. Isso é muito importante também, é o seguinte, veja bem, eu quando comecei a divulgar o método de flauta, eu comecei a participar de alguns festivais internacionais de flautistas. Fui a vários deles. Até o pessoal disse assim, quando vamos a Brasília? Quando vamos a Brasília? Aí o que eu tive que fazer? Vou pensar em criar a Associação Brasileira de Flautistas. Aí pensei muito no molde da National Flute Association, que tem uma equipe enorme. Aí eu fundei a Associação Brasileira de Flautistas, era eu praticamente fazendo tudo. Comecei eu, o Aires Potoff, Laura Rony, começamos a fazer a Associação Brasileira de Flautistas, e aí fizemos o primeiro festival internacional. Veja só o que aconteceu nesse primeiro festival. O meu grande mestre, Alain Marion, era a estrela da fábrica de flauta Sankyo, no Japão. Aí eu disse, Alain, eu gostaria muito que você viesse ao Brasil para o nosso primeiro festival. Ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar em turnê no Japão, você vai entrar em contato com o meu senhor Yukio Hashi, que é o presidente da companhia Primagaki, que distribui as flautas Sankyo para o mundo todo.
Aí, na época, a comunicação era fax. Aí, mandei um fax para lá, dizendo do que se tratava. Eu disse que gostaria muito que o Alain Marião pudesse vir ao Brasil. Aí, o Alain vem ao Brasil, sponsor pela Prima H, pela Companhia do Japão. Aí, rapaz, eu disse o seguinte: como é que a gente vai fazer essa apresentação, né? Aí, como o presidente da CAC confirmou que poderia mandar o Alain a coisa, eu disse: olha, eu gostaria muito que viesse um flautista japonês participar também. Aí, no dia seguinte, eu recebi um fax. Disse: olha, lamentavelmente não vamos poder mandar um flautista para vocês, mas nós vamos mandar a Orquestra de Flautas do Japão para inaugurar seu festival. Nossa, meu Deus. Estou todo arrepiado, cara. Nossa, que legal, hein, Celso? Não temos condições. Não se preocupe, vai por nossa conta. Pô, você já imaginou? Que coroação. Que veio Alain Marião, veio o flautista dos Estados Unidos, veio da Inglaterra, gente do mundo todo. Abertura do Festival Orquestra de Flauta do Japão. Aí, a minha filha, e durou quase uma semana o festival, foi lá na escola de música. Aí a minha filha disse assim: papai, como é que você vai terminar esse festival se você começou dessa maneira grandiosa? Aí, não sei, vou conversar com o pessoal da orquestra do Japão. Aí, não se preocupa não, a gente vai passear, a gente vai para Foz do Iguaçu, a gente faz o encerramento do festival. Terminou o festival, rapaz, com a orquestra de flauta do Japão outra vez. Nossa, que legal. Ficou para a história, né? E aí depois, sabe, aí o festival começou, a BRAF foi para cá, foi para Brasília, começou a viajar o Brasil inteiro, e eu já não sei quantos festivais. Enfim, quer dizer, essa foi outra colaboração minha, entendeu? Claro. Você está falando comigo, não digamos assim como o grande flautista. O grande flautista foi o cara que gravou os grandes temas de novela, gravou outra coisa fantástica, que era a minha área de música de câmara, o conjunto Ars Barroca, flauta, oboé, cello e cravo. Sala Cecília Meirelles, repleta sempre. Fizemos uma série de concertos por vários lugares. Olha, depois veio os flautistas do Rio, veio o Sexteto do Rio, quinteto de sopros com piano, os grandes, Botelho de clarineta, Heitor Alimonda de piano, Schwab na trompa, Noel Devoso de fagote, entendeu? Não contente com isso, vem o duo instrumentares, flauta e percussão. Flauta e percussão, é muito interessante esse trabalho. Eu fiz também esse trabalho todo, entendeu? Mas a minha preocupação sempre foi muito nessa parte didática, entendeu? Então, quer dizer, claro. A Associação Brasileira de Flautistas foi outra grande contribuição, entendeu? Os festivais todos. Enfim, eu continuo dando aulas, entendeu? Sou apaixonado pela flauta, dou curso lá em Vassouras, enfim, estou sempre me dedicando a dar aula. Você agora, Celso, você dá aulas individuais ou em institutos? Não, eu estou parado. Agora eu tenho o seguinte, eu estou morando em Partido Alferes, que é uma cidade próxima do Rio de Janeiro. Aqui é a famosa terra do tomate, entendeu? Eu tenho meu sítio aqui já há 40 anos, estou vivendo aqui, entendeu? Momentaneamente eu não estou dando aula, eu estava mais recentemente dando aulas em Vassouras, mas daqui a pouco eu vou começar outra vez. Eu já dei muita aula aqui também, gratuitamente, aqui em Partido Alferes, e estou muito voltado agora também com um programa que eu estou fazendo na Rádio Miguel Pereira, FM, que se chama assim, Um Pouco de História com o Celso Wotzenvogel. Eu venho falando coisas interessantes, né, sobre o Pão de Açúcar, o Corcovado, sobre o Jardim Zoológico, coisas assim interessantes que interessam a todo mundo, sobre Pascoal Carlos Magno, sobre a Biblioteca Nacional, sobre o Palácio Catete e tal. Estou me divertindo com isso daí. E junto também com a editora Vitália, estou sempre produzindo alguma coisa, revisando algum trabalho. E também junto com a Academia Brasileira de Música, né, porque eu também sou membro da Academia Brasileira de Música. Então, digamos assim, aquela loucura que eu tinha, começava às 7 horas da manhã, Teatro Municipal, depois Sinfônico Brasileiro, televisão, gravando o dia inteiro, essa parte parou, entendeu? Agora eu estou curtindo, entendeu? Isso, merecidamente. Até um pouco antes de você vir aqui,
eu estava com o lava-jato limpando todo o pátio aqui da minha piscina, aquela coisa toda. É isso aí, relaxando. Mas, Agora então, você falou a respeito do método, o método está saindo agora uma sexta edição, não é isso? veja bem, o método ilustrado de flauta, ele saiu agora a sexta edição, e nessa sexta edição eu procurei colocar uma coisa que eu não tinha pensado quando ele foi lançado, em 1984. Quando eu fiz o método Flauta Fácil 2, eu comecei o livro falando sobre a síncopa, e eu comecei exemplificando com a partitura e com o áudio, como você chegar na síncopa, tá? Fazer ligação, até você chegar naquele E eu senti, como isso foi muito importante, eu achei que quando eu fizesse agora essa nova edição do Flauta Fácil, do Método da Flauta, do Método Volume 2, eu deveria, antes de começar os estudos da síncopa, né? Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Nós falamos, inclusive, do Sérgio Saraceni. Aqui, ó, primeiro estudo aqui. Você pode até mostrar para ele aqui, ó. Estudo sobre a síncopa. Isso aí, ó, Sérgio Saraceni. Entendeu? Aí veio assim, entendeu? Aí o que eu fiz? Para as pessoas entenderem um pouco mais isso, aí eu coloquei essa introdução aqui, ó, começando passo a passo, entendeu? Aí Sim. vem É uma edição revista e ampliada, então. tá vendo? Toda a preparação até chegarem no final. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu achei que deveria constar nessa edição do livro, entendeu? Então, agora o livro já saiu com essa... E também eu atualizei o capítulo de música brasileira para flauta, porque muita coisa nova foi escrita, entendeu? Não só de duos, trios, quartetos, principalmente a música brasileira, flauta, piano, flauta e harpa, flauta não sei o quê, e também um capítulo bem atualizado sobre os reparadores de flauta no Brasil. Olha! É uma coisa muito interessante, entendeu? Interessante. Quer dizer, você vê que eu estou muito, muito voltado, me dediquei muito a essa parte do ensino da flauta no Brasil, entendeu? A divulgação da música brasileira. Então... Você é o embaixador da flauta no Brasil, posso dizer. Exatamente. As pessoas me conhecem mais como o camelista, como o professor, entendeu? E como, digamos assim, a referência, o som da flauta do Celso, que foi sempre o meu cartão de visita, entendeu? Esse é o ponto que eu ainda hoje, eu estava ouvindo até uma gravação que eu fiz aí, eu fiz, pô, como é que eu consegui fazer esse som maravilhoso de flauta, cara? E ainda é uma coisa que ainda eu tenho, entendeu? Eu ainda tenho esse som bonito. A única coisa que me falta agora é a respiração. Eu já não tenho mais condições de fazer aquelas longas frases, entendeu? Como na fone, entendeu? Eu sou obrigado a fazer mais pausas, lembras de frase. Não dá. Mas o som ainda continua. Sim. Você estava falando a respeito do som e que você tinha sido chamado para, né, a partir de então, fazer parte de várias gravações. Você pode citar alguns casos de gravações, assim, pessoas que eu citei, né? Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, mas tem um monte de trilhas de novela, tem um monte. Você lembra de alguma história curiosa, assim? Você já disse, né, que você foi chamado para substituir tudo, alguma história curiosa de estúdio, ou uma música específica que aquele momento, aquele solo foi marcante para você? O solo marcante eu devo ao Francis Raime. O Francis Raime, ele não é flautista, mas o Francis, eu digo assim, eu considero, eu acho, não sei, mas acho que é o único flautista, é o único arranjador que conhece a flauta a fundo, entendeu? O Francis, eu comecei a gravar com ele, a primeira vez que eu gravei com ele foi num filme O Homem que Comprou o Mundo. Depois veio Dona Flor e seus dois maridos. E aí o Francis começou a me chamar para gravações dele.
Até que chegou um dia, gravação Trocando em Miúdos, para Chico Buarque, a música do Francis. Ele escreveu aquele solo, que é uma coisa extraordinária. Esse solo, digamos assim, me tornou conhecido mundialmente, entendeu? Porque sempre vai ser... Não imaginei que era você que tocou esse solo de flauta. Inclusive, o pessoal... Eu divulguei, inclusive, esse solo ele dedicou a mim, entendeu? E eu disponibilizei esse solo na internet para o pessoal, porque o solo realmente é... Então, esse foi. Agora, uma outra coisa muito engraçada em termos de gravação foi uma ocasião que nós íamos gravar com Valtel Branco, com o... o autor da Bossa Nova, o João Gilberto. Sim. E o João Gilberto era muito chato. Aí começou a gravação, aí ele, maestro, vamos fazer assim, não sei o quê. Pô, mas aí o Walter falou, pô, nós combinamos assim, Gilberto. Não, eu quero assim. Mudou umas 2 ou 3 vezes o arranjo. Ué? Na hora? Aí chegou uma hora, eu estava esperando fora do estúdio, eles discutiram isso, saiu o Valtel e disse, eu vou embora, tchau. Acabou a gravação. Desistiu. Desistiu. É um desafio trabalhar com esse pessoal. Outra coisa, olha, outra coisa fantástica também. Outra coisa fantástica. Meu querido amigo Alberto Arantes, que Deus o esteja lá em cima. Esse cara foi genial, cara. Alberto Arantes, quando ele começou a escrever para mim, inclusive esse Pupurri brasileiro, que você precisa conhecer, vou até te mandar se você não conhece, é genial. Ele morava em Jacarepaguá. E um dia eu fui à casa dele, ele com um gravador, ele foi dizendo, como é que você gosta de fazer isso? Como é que faz assim? Eu fui gravando para ele conhecer bem a flauta, entendeu? E aí, teve um dia que teve uma gravação, Raimundo Bittencourt era o chefe, o responsável pela gravação. E o arranjo do Alberto Arantes. A gravação estava marcada para 9 horas da manhã. 10 horas, nada do Alberto chegar. Pode ligar, o Bittencourt liga para ele. Bertinho, não, cara, eu estou tomando café, estou acabando, estou indo para aí. Morava em Jacarepaguá. O estúdio era em Botafogo. Nada do Albertinho chegar, cara. Chegou o Albertinho meio-dia. Meu Deus. Com as partituras, a marmita que ele tinha sempre fazendo regime, sempre teve problema. Vamos lá, calma, ainda não terminei de fazer o arranjo. Bom, começou a gravação. Os primeiros acordes, primeiros 5 minutos. O Raimundo Bittencourt, chefe da gravação, aperta o botão do microfone para todo mundo e diz assim, filho da... É um gênio. Chega atrasado, mas resolve. Oh, maravilhoso. Essas gravações, elas estavam sendo no estúdio em Botafogo, você falou, era o quê? Os estúdios da... Sumiu. Ah, tá. Entendi. Muito bacana. E você teve também uma história com... Né, nossa, essa fase deve ter sido incrível, né? Que as TVs tinham uma orquestra, né? Justamente. Eu gravei muito para temas de novela, entendeu? Inclusive tem até um vídeo que tem esses solos de flauta que eu gravei para os temas de novela, coisa toda. E também até ali aconteceu uma coisa muito engraçada. Aliás, coisas de estúdio, né? Tinha um Celinho Vaz, Célio, ele era um dos principais gravadores ali da gravadora. E sempre que aparecia um ajudante de estúdio, ele sempre tinha uma coisa para fazer. Então, um dia, lá dentro do estúdio, tinha um baú cheio de coisas pesadas, sabe? E aí, eu me lembro nesse dia que ele tocou, chamou no microfone, né, o auxiliar, disse, fulano, bota um pouco mais o som do grave mais para cá. O som do grave era aquela coisa pesada, não tinha nada a ver. Aí botava para cá, o cara fazia uma força desgraçada, sozinho, vai pôr aquilo. Aí, não tá bom ainda não, bota mais para cá. Pregando peça no povo. Muito bom.
Essas histórias são sensacionais. Outra cena fantástica. Essa foto que eu mandei para você, né, da caixa das flautas, deixa eu ver se eu consigo mexer um pouquinho aqui. Olha, maravilhoso, hein? É. Aí nós temos. Aí você tem a flauta uma, barra, duas. flauta em sol, flautinha, flauta em dó. Então, o que aconteceu? Isso também foi uma coisa muito importante, porque foi um amigo meu que fez essa caixa, porque aconteceu o seguinte, eu ouvi pela primeira vez a flauta baixa nos Estados Unidos e fiquei encantadíssimo. Aí fiz toda maneira de comprar essa flauta. Quem me trouxe, inclusive, através do Consulado do Brasil lá em Los Angeles, foi uma irmã do Francis Haim, que trabalhava lá, trouxe essa flauta para mim. E só para você ter uma ideia, eu fiquei tão maluco com essa flauta. Assim que eu recebi a flauta, estava dentro do meu fusquinha lá no aeroporto, já fiz o primeiro som. Eu fiquei mais assim, que eu cheguei em casa, fiquei de cama, de tão emocionante que eu tinha de ficar com aquela flauta. Então, no Brasil, só tinha uma flauta baixa, Hermeto Pascoal, em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro não tinha ninguém. Então, eu comecei justamente a mostrar essa flauta baixa para os arranjadores, entendeu? Quer dizer, eu fui também, novamente, o primeiro cara que começou com a flauta baixa. E eu me lembro que uma vez em estudo com o autor do Baquinho, eu falei para ele, escuta, cara, por que você não escreve uma coisa? Ele só botava aquelas bolachas, cara. Então na TV Globo, eu comecei a gravar muito com a flauta baixa, temas de novela. Inclusive, tem um detalhe justamente sobre essa caixa de flautas. Eu estava uma vez gravando, eu geralmente, depois que gravava tudo, eu ficava sozinho no estúdio para colocar a flauta, entendeu? Já tinha os arranjos feitos, cordas, aquela coisa. E teve um dia que eu já estava trabalhando ali, com o Alceu Boquino, o maestro Alceu Boquino. Aí ele disse assim, e eu tinha aberto o estojo, e tirei a flauta e botei em cima. E aí, quando chegou um momento, disse, acabou para a flauta. Aí eu fechei a caixa e saí. Fui para dar aula na escola. Aí quando eu estou chegando na escola, assim, cara, esqueci minha flauta lá. Cara, nossa. Aí desesperado que entra gente nova, né? Aí liguei para ele, não, fica tranquilo que o Garrafa, auxiliar de estudo, guardou a sua flauta. Eu tinha uma flauta espetacular, cara, uma flauta sample, maravilhosa. Aí no dia seguinte, eu tinha um tratamento especial com ela, botava no estojo, limpava direitinho e tal. Cheio de cuidados. No dia que foi buscar lá, o Garrafa guardou, pegou um envelope, assim, uma coisa assim, um envelope da Globo, e a minha flauta, as 3 partes, uma em cima da outra. Meu Deus, toda arranhando, uma raspando na outra. Guardou, né? Não dá para reclamar. Mas agora, falando de flautas, vamos para essa parte que o pessoal tem sempre muito interesse também, que é saber o que os músicos aqui que dão entrevista para o canal, o que eles usam de instrumentos, né, de setup, vamos dizer assim. Então, você já mostrou os tons com as flautas aí. Você pode dizer quais são os tipos de flautas, marcas, se você usa algum bocal específico, especial, é toda de prata, não é? O seu setup, o que você tem hoje? Veja bem, olha, isso depende muito, cara, porque, veja bem, a minha primeira flauta, uma flauta de madeira, muito, muito ruim. Depois eu tive outras flautas italianas, Bilora, flautas muito simples e tal. Até que um dia eu consegui comprar nos Estados Unidos, que era a flauta da época, chamada Haynes. Inclusive, sim. Foi o maestro Eleazar de Carvalho que trouxe para mim, quando ele saiu dos Estados Unidos para a França, ele me levou essa flauta. Eu usei muito. Mas engraçado o seguinte, teve um dia que apareceu um camarada numa loja lá da rua, no centro da cidade, acho que Bandolim de Ouro. O cara trouxe uma flauta Armstrong. Flauta muito simples. E ele tinha uma cabeça, acho que era do Cooper, sei lá. Você sabe que a maior parte da minha vida eu gravei com essa flauta, cara. A flauta muito simples. Olha, interessante. Depois, em São Paulo, teve um outro grande fabricante de flauta,
Louis Tudrey, fazia os bocais Tudrey. Sei. Inclusive, teve uma coisa muito interessante, eu estava dando uma masterclass nos Estados Unidos, lá na Argentina, e eu estava com essa minha flauta com o bocal Tudrey. E o pessoal ficou maravilhado com essa coisa. Pô, mas você tem que me vender esse bocal? Não, eu não posso vender esse bocal. Não, então vamos fazer. A sala tinha umas 30 pessoas. O cara sabe o que ele fez? Fechou a porta. A chave está aqui no meu bolso. Ó. Você vai sair daqui se você me vender esse bocal. Eu disse, pô, cara. Meu Deus. Tive que ligar Te sequestrou. Liguei para São Paulo. Disse, então eu vou ter que fazer uma ligação internacional aqui. Vou ligar para São Paulo. Falei com tudo. Tudo está acontecendo. Você me faz um outro bocal agora? Faço. Aí vendia outro bocal. Então, Nossa. durante muito tempo, eu usei a minha flauta com bocal Tudrey. Depois que eu comecei a trabalhar com a Sankyo, eu fiquei encantado com a Sankyo. A Sankyo realmente é uma flauta maravilhosa, entendeu? E tem muitas marcas, tem Muramatsu, tem não sei o quê. Mas isso também depende muito, sabe? Por exemplo, se eu der uma flauta de boa qualidade para um camarada que não sabe fazer som, não vai resolver nada. Não é o instrumento que faz o som sozinho. Entendeu? Claro. Então, e atualmente, eu tenho também a flauta em sol da Sankyo também, que é excelente, entendeu? Quer dizer, toda a linha da flauta da Sankyo é excelente. A minha flauta baixo, por exemplo, é uma flauta da Gimenhardt. É uma flauta americana, também não é nada excepcional, entendeu? Hoje você tem a Eva Kingman, inclusive, a Eva Kingman começou com as flautas baixo, contrabaixo, três, sei lá, agora tem flauta que você precisa praticamente subir numa casa para poder tocar. Subir numa escada para tocar. Exato, uma escada, entendeu? Eu já vi. Então, isso vai depender muito. Mas se você tiver uma flauta razoável com um bom bocal, você já resolve. Porque é o bocal, entendeu? Que é o mais importante. Porque o dedilhado, aquela coisa toda, o mecanismo, evidentemente tem algumas que são mais perfeitas, digamos assim, na própria furação dela, entendeu? Os espaços, a afinação é mais perfeita. Algumas flautas têm mais dificuldade de afinação nos graves, ou algumas nas agudas você tem que usar um dedilhado especial. Mas tudo isso você consegue resolver, entendeu? Agora, se você toca num bocal que não tem qualidade, pronto, aí... Não adianta, né? E você acha que ao longo dessa sua carreira, de todos esses anos, você chegou a notar alguma, talvez especialmente para gravação em estúdio, né? Uma diferença assim, não, vou usar esse bocal aqui de prata ou de ouro, ou folhada sei lá o quê, porque eu quero esse som mais assim, mais assado? Não, porque, veja bem, o meu som foi sempre da mesma qualidade com qualquer tipo de bocal. Pode ser, lógico, por exemplo, eu tenho uma flauta Sankyo de 5 quilates de ouro. Evidentemente, a qualidade do som dela é maior. Digamos assim, a ressonância do tubo é tanto assim que você pega uma flauta de metal, você bota um bocal de prata, você já vai ver uma qualidade de som melhor, entendeu? Se você botar uma de ouro, melhor ainda. Então, se você tem a possibilidade de ter uma flauta com excelente qualidade, não há necessidade de ficar mudando, entendeu? Para isso aqui eu preciso mais isso, mais aquilo. A não ser que você vá ter para tocar um tipo de música que exija mais um tchic, entendeu? Mas, no meu caso, aí eu sempre fui chamado para gravar, digamos assim, coisas bonitas, entendeu? Nada de, digamos assim, de virtuosidade. Vai tocar, chama Altamiro, entendeu? Chama fulano. Agora, quando é uma determinada área, então, cada um, por isso que eu estou dizendo, o som nasceu para todo mundo, entendeu? Quer dizer, a minha área foi essa da sonoridade. Então, eu tive muito trabalho nessa área, que outros não tinham capacidade de fazer. O que os outros tinham capacidade de fazer, eu não fazia, então eu dividia o trabalho, entendeu? Tinha trabalho para todo mundo. Então, hoje, você está com esse seu setup aí, são as flautas Sankyo, que você até foi coordenador de marketing deles, né? Entendi. Eu estou muito satisfeito com ela. Mas tem outras flautas muito boas. Tem o Muramatsu também é muito conhecida. O pessoal fala que as japonesas são imbatíveis, né? Exatamente. Miyazawa. O pessoal sempre fala isso. Eu até entrevistei o Rafael Beck. Sim. E ele falou, olha, eu peguei uma aqui japonesa, não casei. Gostei muito. O pessoal fala que quem experimenta japonesas... Durante o tempo que eu trabalhei com a Sankyo, eu tive a oportunidade de mostrar para muita gente, entendeu? Hoje, já não. Hoje, praticamente, quer dizer, quem conhece a Sankyo
conheceu, não tem mais oportunidade de conhecer agora, entendeu? Porque não tem a divulgação, entendeu? A não ser esse pessoal que vá para os festivais internacionais, e lá sempre nos festivais, principalmente nos Estados Unidos, todo ano tem, você tem todos os estandes lá, você experimenta todos os estandes, entendeu? Todo tipo de flauta. E aí você escolhe o que você quer ali. Aqui, o que aconteceu, quando eu tinha vindo para o Canadá, eu vendi todos os meus instrumentos e tal, e depois de um tempo aqui, eu falei, não, eu vou pegar uma flauta de novo, quero voltar para a música. E aí eu fui numa loja, e aqui é engraçado, não sei se no Brasil já tem isso. Na loja eles têm um aquário com várias flautas, você pode pegar, testar. E foi uma coisa curiosa que eu descobri aqui, e me ajudou muito depois a escolher a flauta, que você pode alugar. Ah, Então eu aluguei uma flauta por um ano, até para tocar com o meu grupo de bossa nova aqui. Porque eu falei, não sei se eu vou me envolver de novo com música ao ponto de comprar um instrumento novamente. Na época eu pensei. Então, interessante. aluguei. Na época foi uma Armstrong até. E geralmente eles alugam flautas que eles recebem como entrada de outros instrumentos. Eles revisam aquele instrumento e põem para alugar. No caso, ele falou assim, olha, eu não tenho nenhum instrumento aqui revisado. Você se importa de alugar uma nova? Eu falei, nossa, meu Deus, que dúvida. Claro. Ah, Aí aluguei uma Armstrong, normal, indoor, até chave fechada, normal. Fiquei com ela quase um ano e aí depois decidi por pegar outras flautas. Então essa questão de experimentar é importante, né? De saber, de ouvir, né? Por isso que interessante. essas feiras são importantes. Interessante, eu nunca vi falar sobre isso, cara. Aqui Aqui, eles alugam. aqui no Brasil agora, principalmente aqui no Rio, São Paulo, Minas, né? A gente tem esses grupos, né? Flauta Mania, Flauta Brasil, Abraf Flauta, não sei o quê. Toda você deve ter visto, né? A pessoa vende Sim, uma flauta, aluga, não sei o quê, tal, tal. sim. E uma flauta que eu via muito aqui vendendo com mais facilidade era essa, como é? Eagle, a flauta chinesa, Eagle. Aham. bem barata. Eu tive sorte de comprar uma ou duas, boa qualidade, entendeu? Mas, de um modo geral, não, essas flautas chinesas não são. Depois de pouco tempo, ela já começa. O Porque é o mecanismo dela material, né? é o material, entendeu? Então, não é Mas recomendado. aqui eles alugam por dia, por Interessante. semana ou por mês. E aí depois, se você ficar com o instrumento alugado por mais de 6 meses, eles te mandam um e-mail e falam: olha, vimos que você está com um período longo de aluguel. Você deseja adquirir esse instrumento? Aí eles pegam todo o montante que você já pagou de aluguel, pegam 60% desse montante e abatem no preço final. Ah, interessante isso, cara. Então se permite, eu mesmo agora eu peguei uma Powell, aí fui lá, experimentei, uma Powell revisada, né? Experimentei, então é legal espero que isso chegue um dia no Brasil, essa questão de poder experimentar, alugar instrumento, eu acho que é importante. Interessante, eu vou fazer o seguinte: depois dessa nossa entrevista, eu vou fazer um comentário nas redes, falando sobre essa entrevista que eu dei para você, entendeu? E falando justamente sobre isso. Para mim foi uma grande novidade nessa entrevista, é falar sobre aluguel de instrumentos, É, entendeu? é Porque de muito, é muito repente, interessante. porque de repente esse próprio pessoal, luthiers que tem aqui, que mexem com flauta, eles podem inclusive fazer isso, entendeu? Alugar flauta, É. em vez de vender. Porque nem todo mundo tem condições de comprar, A entendeu? pessoa às vezes quer começar a estudar, uma pessoa que não É, tem condições, aí comprar uma flauta, por mais barata que seja, é um grande investimento. Para depois a mas pessoa não saber se vai continuar. Aí a pessoa alugando, não. Deixa eu alugar por um mês. Mas sabe também, tem outro detalhe aí importante, é o seguinte: você está no Canadá, entendeu? Sim, Já entendeu, né? tem esse Já detalhe. entendeu, já entendeu, né? É. É um pouco mais delicado, tem que ser feito com mais cuidado. Não vamos falar sobre isso, porque já um bom entendedor basta falar. Já é mais delicado. Mas, ô, Celso, pô, tá sendo uma aula essa conversa com você. A gente já caminhando já para o final, mas eu não queria deixar de fazer umas perguntas é, antes, né? Antes e agora. Quando você ia gravar ou ia para uma apresentação ao vivo, você tinha alguma rotina de preparo antes de entrar para o palco? Aquecimento? O que você fazia? Olha, principalmente a respiração, porque geralmente antes de você entrar no palco, você já entra. Principalmente tem pessoas que não estão nem aí, entendeu? Entram, se preocupam depois, entendeu? Tem que Mas, esquentar, né? mas dependendo da situação, entendeu? É sempre bom um relaxamento, entendeu?
uma respiração tranquila, entendeu? Respirar devagarinho, se concentrar, entendeu? E outra coisa que meu professor sempre falava assim, quando você chegar no palco, quando você olhar para a plateia, não fique nervoso. Imagine que as pessoas que estão lá na frente estão todas de cueca. É um bom método. Sensacional. Essa sua entrada no palco, você fazia um aquecimento com a flauta ou era só um exercício de respiração? O que que era? Não, sim, um pouco de sonoridade, sim. Tá. Isso sempre. Sempre tem que ter uma preparação, entendeu? E até você esquentar um pouco o instrumento. Exatamente. Tem que ter uma preparação, não pode chegar na hora assim, mas sons longos, entendeu? Nada de virtuosidade, escala devagarinho, intervalos de oitava, a respiração, entendeu? Para você entrar numa... Já bem aquecido já. E a mesma coisa para gravação? Não, a gravação já é diferente, cara, porque você geralmente quando chega no estúdio, que você entra no estúdio, praticamente você já vai começar a sessão, entendeu? Quer dizer, digamos assim, a preparação no primeiro ensaio, na primeira passagem, entendeu? Vamos dar uma passada aqui, não sei o que, tal. E uma outra coisa muito interessante também que acontecia no estúdio de gravação é o seguinte, você quando vai gravar qualquer coisa, vamos dar uma passada, tal. Agora, se assim, atenção, gravando, acende a luz vermelha, quando assim, gravando, você já muda. O psicológico entra em ação. Você já fica... Então, engraçado é o seguinte, tinha um técnico que fazia o seguinte, geralmente gravação de pequenos anúncios em publicidade, eram coisas pequenas, né? Então, o que ele fazia, cara? Olha só, vamos dar uma passada, minha gente. Silêncio, vamos dar uma passada. Aí passava, já gravei, pronto. Já foi no susto, vocês nem tiveram chance de pensar muito. Porque geralmente quando você vai gravar, ele acende o sinal de gravação, você já fica diferente, já fica mais tenso, entendeu? Eu perguntei isso para o Marcelo Martins, na entrevista dele, ele falou isso também. Eu falei, mas Marcelo, tantos anos de estúdio, já... Não, ele falou, não, ainda acontece. Muda, né? Essa questão na hora de gravar. E agora, Celso, a gente estava falando sobre as flautas. Qual o cuidado que você tem com as flautas na questão de manutenção ou de manter? Você falou, você tem cuidado sempre dentro do estúdio. Você tem algum cuidado especial, alguma dica? Olha, usa paninho tal, óleo tal, alguma dica assim que você descobriu com alguém lá fora ou não? Não, veja bem, o cuidado que você vai ter que ter sempre, principalmente no bocal, você limpar sempre um cotonetezinho, entendeu? No orifício do bocal, entendeu? Quando limpar a flauta no teclado, limpar sempre no sentido das chaves, assim, entendeu? E não assim, entendeu? E não vejo mais, e guardá-la sempre bom no estúdio, no estojo, né? E sempre também o cuidado, sempre com papel, aquele papel de cigarro que a gente chama, né? Aquele papel fininho, papel de seda, né? Para tirar a umidade, entendeu? E nada mais do que isso, eu não vejo nada mais de necessário. Especial. Logicamente é o seguinte, outra vez, observar cuidadosamente, principalmente na chave, no pé da chave, se o parafuso não está soltando, porque às vezes ele solta um pouquinho e desequilibra. Então, isso é um detalhe que você tem que olhar e, logicamente, os primeiros cuidados que você pode ter, que inclusive está no Método Estrada e Flauta, tem um capítulo lá sobre isso, mas quando é coisa mais séria, levar para um bom luthier. Tá? E hoje nós temos muito bons luthiers, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muita gente boa, cuidando reparar a flauta, sapatilhar, essa coisa toda, entendeu? E tem que ter esse cuidado, tá? E o resto não tentar resolver uma coisa mais séria sozinho, né? Tocando lá, não dá, né? Você falou... O que eu falei no Método Estrada e Flauta são pequenos detalhes que você pode fazer, entendeu? Quando solta uma mola, como é que você desparafusa, porque às vezes você não tem tempo de levar para um luthier, entendeu? Mas se você tiver possibilidade de comprar, hoje em dia, um óleo específico, bem fininho, para lubrificar alguma coisa, isso é uma coisa que você pode fazer, entendeu? Não é complicado. Por isso que no método tem as fotografias de como fazer, entendeu?
Eu Agora, lembro disso, o método é muito agora, completo. evidentemente, você trocar todas as sapatilhas, isso já é mais complicado. Quer dizer, na época, esse capítulo eu fiz porque foi feito por um grande luthier, foi o Carlos César Medeiros, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil, entendeu, de sapatilhamento. Inclusive, a arte dele, como aliás eu comentei com um colega agora recentemente, um luthier, ele testava as flautas tirando as molas, entendeu? Só com o peso da própria sapatilha, para ver se está fechando, entendeu? Então, antigamente, como tinha muito pouca gente fazendo isso, eu cheguei a ensinar, inclusive, como você comprar o boldruche, como fazer a sapatilha, como colocar na flauta, entendeu? Mas isso para pessoas que estão muito longe, distantes do centro onde tem... Então, o cara, como é que vai fazer? Então, a maneira de começar a aprender. E assim, muita gente começou assim e hoje são grandes luthiers. Olha, muito interessante. Celso, quero saber bem, a gente já conversou, né, até no início da entrevista, o relançamento dos métodos e tudo, agora para a gente ir chegando no final. Seus projetos agora, em que pé que estão, o que você está fazendo agora? A gente viu, bem, depois eu vou até colocar na descrição do vídeo, o site do Celso é bem completo. Tem muita coisa lá, muitas fotos, tem a biografia. E aliás, uma coisa que eu queria te perguntar, Celso, a gente falou da reedição do método, e onde que o pessoal pode adquirir? Tem algum site ou pode entrar em contato com você direto? Não, veja bem, hoje, você pode comprar através da Amazon, pela própria editora Vitale, entendeu? Quando você colocar no Google método ilustrado de flauta, já vai aparecer vários lugares que vendem. Mas Amazon seguramente, ou da própria editora Vitale. Ótimo. Você entra ali e faz a compra ali, tem maneira de fazer o pagamento, essa coisa toda. Eu, infelizmente, em algumas vezes já até socorri algumas pessoas. Inclusive, uma coisa que acontece frequentemente, pela rede, alguém tem um método ilustrado do Celso em PDF? Porque o pessoal tem que comprar o original, né? Para prestigiar, é um trabalho danado. Inclusive é o seguinte, isso é uma mentalidade que tem que acabar, entendeu? Porque, principalmente, um pouco antes, o método, como são 300 páginas, não compensa você fazer de outra maneira, entendeu? É melhor se comprar o original. Mas, em muitas outras coisas, obras menores, é por isso que as editoras não têm mais interesse em publicar, entendeu? Porque você publica, hoje você não tem mais controle. O cara faz um PDF e distribui para todo mundo. Então, aí complica a situação. Aí não tem jeito, não tem jeito. Sim. E a questão ou de gravações ou de grupos, como é que está? Você está participando de alguma coisa agora, gravando? Como é que está? Olha, de vez em quando recentemente, os flautistas do Rio fez uma apresentação fantástica num clube judaico lá no Rio de Janeiro, espetacular, inclusive colocando um grande flautista jovem que está aí, o Natan Ventura, para, digamos assim, o Natan Ventura vai me substituir no grupo, entendeu? Mas aí eu chamei ele para fazer a apresentação, fizemos todo mundo junto e foi um espetáculo. Eu até depois, se quiser, vou te mandar tem esse vídeo. Trocando em miúdo, não, conversa de botiquim, alguma coisa assim. Essa agenda, ou para saber onde você está tocando, os grupos, o pessoal pode achar em algum lugar? Não, olha, eu realmente não estou mais tocando, não. Eu estou mais ajudando as pessoas. Por exemplo, agora, recentemente, uma ex-aluna minha lá de São João del Rei, Salomé, puxa vida, eu vi aquele arranjo maravilhoso que o Alberto Arantes fez para o trenzinho caipira do Vila Lobos. Você tem aí, acabou de falar, mandei já para ela, entendeu? A pessoa tem interesse em mais detalhe da música, eu tenho tudo em PDF, eu mando, entendeu? Então, nessa fase agora, eu estou preocupado mais em ajudar as pessoas e justamente, agora no dia 27 de abril do mês que vem, eu estou chegando aos meus 86, entendeu? Então, olha, não é mentira, isso é mentira. 66, você quer dizer, né? Eu estou preocupado em deixar tudo o que eu puder deixar adiantando, entendeu? Antes que São Pedro me chame, para ajudar as pessoas e divulgar as pessoas esse repertório que eu tenho, eu não quero que fique comigo, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, repito a você, quem tiver interesse em qualquer tipo de material que não seja publicado, coisas antigas que não têm direitos autorais,
eu terei o maior prazer de divulgar, de compartilhar. Basta entrar no meu site, meu WhatsApp, que é o 21 984 12 6568, que eu terei muito prazer de colaborar. Estou aqui à disposição. Isso é uma coisa que me dá muita alegria. Eu fico muito feliz quando eu posso assim, ajudar. Outro dia foi a mesma coisa. Lá em Paris, eu estava pensando, puxa, eu vou tocar essa música Sonatinha no lugar da mesa. Está faltando a página 8, veio duplicar. Pum, mandei na hora. Olha, entendeu? Legal. Socorrendo Então, aí pessoal ao redor do mundo. Então eu estou aí para fazer isso. Mas, o seu nome já está na história da flauta brasileira, fica tranquilo. Seu nome já está. E aí, a gente até para encerrar. Então, o seu site é a fonte ali principal, o pessoal quiser saber mais sobre o Celso, né? Instagram. Não, eu não mexo muito com o Instagram. Facebook, sim. Facebook mais. Tá, então Facebook, vou colocar aqui na descrição do vídeo o seu site, seu Facebook, para o pessoal acessar, o seu WhatsApp também, para o pessoal entrar em contato. Então, Celso, assim, não tem palavras. Eu que sou cria do método ilustrado de flauta, eu fiquei muito honrado de ter essa conversa contigo, é sensacional. Espero que essa conversa ajude muita gente também a se direcionar no estudo da flauta, ou se empolgar e começar a estudar a flauta. Tem uma coisa aqui, Celso, que é muito interessante. A gente estava falando da diferença, né, do Brasil para cá, para o Canadá, onde eu estou. Aqui a gente vê muita pré-adolescente e adolescente com estojinho de flauta para lá e para cá, porque aqui na escola é meio que obrigatório escolher um instrumento. E isso reverte também, sabe no quê? Reverte também no mercado de instrumentos usados, porque se você entrar no Facebook Marketplace, digitar flauta, nossa, aparece uma chuva, porque são alunos que deixaram a flauta na casa dos pais e foram, sei lá, seguir outra coisa, e os pais vendem. Nossa, é muito fácil achar flauta barata aqui. Flautas boas, Yamaha, Gemeinhardt, é bem acessível. Antes de terminar, eu gostaria de falar duas coisas. Uma triste que eu vi hoje, agora, recentemente, é sobre o Charles da flauta. Você se lembra o Charles, aquele menininho, né? Eles mostraram hoje, a foto, ele tocando hoje, acabado, vivendo com crack na rua, aquela coisa toda lá em São Paulo. Né? Horrível essa história. E a outra coisa interessante, engraçada, é o seguinte: quando eu estava trabalhando com a Sank, lá em Viena, o representante das flautas lá, Tomazzi, disse: nós vamos ter que ir para Salzburgo fazer uma exposição. Ah, maravilha, a gente vai de carro. Aí foi o seguinte: nós saímos de carro para Viena, de Viena para Salzburgo. Ele foi na frente com a esposa e um cachorro chamado Isidor. Presta bem o nome do cachorro, Isidor. E eu estava atrás com a minha esposa. Quando nós estávamos chegando próximos de Salzburgo, aquela paisagem maravilhosa das montanhas, eu disse: dá uma paradinha que eu quero tirar umas fotos. Aí saí com a câmera na mão, apoiei a mão na porta, e a esposa dele, sem perceber, fechou a porta na minha mão. E eu gritei: open the door, open the door. Eles começaram a procurar o cachorro Isidor. Aí eu gritei: my fingers, meus dedos. Meu Deus. E aqueles segundos de dor ali. Como tinha neve no chão, eu tinha um saquinho plástico, botei o dedo no saquinho plástico e viajei. Isso para falar com você é o seguinte: as pessoas me perguntam assim: o Celso não contou nenhuma piada, não? Porque eu estou sempre contando piada. Então, essa é uma maneira de terminar contando essa. Não é uma piada, isso é verdadeiramente, mas como se fosse uma piada. Depois que passa, fica engraçado, né? Sensacional. Então, Celso, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua generosidade de participar do canal, desse projeto que é um canal específico para instrumentos de sopro, né? E é um arquivo, vai ser um arquivo. Maravilha. E para encerrar, queria falar que o seu contato, quem me cedeu gentilmente foi o Serginho Saraceni, do Soberano Jazz Club, que, aliás, o Soberano é apoiador oficial do canal. Ele Uma casa incrível. Incrível. E então, agradecer ao Sérgio por ter fornecido seu contato e por ter me proporcionado ter a honra de conversar com esse embaixador da flauta no Brasil. Foi sensacional, aprendi muito e foi incrível. Então, Celso, fica aí na linha que eu já vou falar com você, vou só fechar aqui, tá? Vou encerrar e eu falo com você. Obrigado. Até já. Então, gente, essa aula aí do mestre Celso Wotzenlog de história da flauta, história da música no Brasil,
participou de tanta coisa no exterior, levando a música brasileira no exterior. Isso aí é um exemplo para todos nós. E olhem na descrição do vídeo sobre o seu método de flauta, sobre todas as publicações que ele nos proporcionou, que com certeza vale a pena. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscrevam no canal, deem um like, comentem, coloquem links. O Celso também é super acessível, então ele com certeza vai ver os comentários, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Sopro em Cena. Até lá.